Fala, galera. Mais um assunto de matemática, ainda dentro de geometria analítica. Nós iremos estudar mais dois tópicos desse assunto, tá certo? Os tópicos da vez vai ser o ponto médio de um segmento e posteriormente o baricentro. Tá, vamos lá. O que seria o ponto médio de um segmento? O ponto médio de um segmento que vai do ponto A até o ponto B, no plano cartesiano, pode ser definido pelas seguintes formas, por essa fórmula aqui e por essa fórmula aqui. O ponto médio é o ponto que fica exatamente no meio entre o segmento que vai... Quando eu falo segmento, é essa retinha azul que vai do ponto A até o ponto B. Então, o ponto médio é o ponto que fica exatamente no meio entre o ponto B e o ponto A, entre o ponto A e o ponto B. Para a gente calcular o ponto médio, é muito simples. Ó. O ponto médio vai ter uma coordenada x de m e também uma coordenada y de m. Para mim calcular o x do m, basta eu somar o x do A mais o x do B e dividir por 2. Dessa forma, eu vou ter a coordenada x do ponto médio. Em contrapartida, para mim achar a coordenada y do ponto médio, basta eu somar o y do A mais o y do B e depois dividir por 2. Dessa forma, eu encontro a coordenada y do ponto médio, tá certo? Então, ó, um exemplo numérico vai ficar bem mais claro para vocês, pessoal. Então, ó, determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB, ou seja, o segmento que é formado pelo ponto A e pelo ponto B. Ó, é só seguir essa formulazinha aqui. Vamos calcular primeiro a coordenada do x do ponto médio. Então, ó, quem é o x de A? É esse cara aqui. Quem é o meu x de B? É esse cara aqui. Substituindo na fórmula, a gente tem isso aqui. Ó. Agora a gente soma 4 mais 6, vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Pronto, acabamos de descobrir a coordenada x do ponto médio. Agora vamos repetir o processo para descobrir a coordenada do y do ponto médio. Ó, só substituir. Quem é meu y do A? É 2. Quem é meu y do B? É 6. Então, ó, substituindo, agora basta somar 2 mais 6, vai dar 8, que dividido por 2 vai dar 4. Pronto, agora a gente já achou a coordenada y do ponto médio. Então, quem é o ponto médio? O ponto médio tem coordenadas 5 e 4. Esse é o nosso ponto médio, que queríamos saber. Ainda dentro dessa temática, tem também o baricentro, que é algo bem semelhante ao ponto médio. E o que seria o baricentro, professor? Vamos lá. O baricentro de um triângulo é o ponto de encontro das medianas. Ele geralmente é denominado pela letra G, pois coincide com o centro de gravidade do triângulo. Primeiramente, o que é a mediana? A mediana é essa retinha aqui, pessoal. É a retinha que parte do vértice do triângulo e morre no ponto médio, na metade, no ponto médio do outro lado. Ó. Então, ó, a mediana ela sai do vértice e parte o triângulo em dois pedaços exatamente igual. Essa linhazinha aqui, ó, ela encosta exatamente no ponto médio. Isso vai se repetir para os três vértices, para o vértice A e para o vértice B. Ó. Então, aqui vai ter outra mediana que vai morrer no ponto médio entre C e A. E aqui também ó, vai ter outra mediana que vai morrer no ponto médio entre C e B. Olha, a junção, essas três medianas, elas se encontram em um ponto. E esse ponto é exatamente o baricentro, certo? Obviamente que esse baricentro, eu vou até fazer de vermelho aqui, ó. Ele tem uma coordenada, pessoal, ó. Se a gente fizer assim, ó. Ele tem uma coordenada o quê? X de G. Parece um 6. Vou ajeitar. Deixa eu ajeitar aqui.
esse ponto aqui ele tem coordenada no eixo X, um X de G. Agora sim, que se liga no eixo Y com também uma coordenada. Ó. E essa coordenada é o que a gente chama de Y, o Y de G. Pronto. É exatamente isso que a gente quer saber, essas coordenadas aqui do ponto G, que é o baricentro, tá certo? Como é que calcula isso, professor? Muito simples, ó, a coordenada X, XG, que é G representa o baricentro, XG é muito simples, é só você somar as coordenadas do X do A, do X do B e do X do C, ou seja, os X dos vértices do triângulo, ó. O X do A mais o X do B mais o X do C. Isso tudo dividido por 3. Quando a gente fizer essa continha, a gente tem a coordenada X do baricentro. E se a gente repetir esse processo agora para a coordenada Y, o baricentro aqui, a coordenada Y do baricentro vai ser ó, o Y do A mais o Y do B mais o Y do C. Isso tudo dividido por 3. Aí a gente tem a coordenada Y do baricentro. Tá certo? Resumindo, fica assim, ó. Tá bom? As coordenadas do baricentro G fica assim. Vamos ver um exemplo numérico, fica mais claro. Ó. Nesse exemplo aqui diz assim, ó. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo, cujos vértices são A, 3 e 1, B, 1 e 3 e C, 2 e 5. Pronto. Pessoal, é só substituir agora na formulazinha, ó. Vamos primeiro calcular a coordenada X do baricentro. É só somar o X do A mais o X do B mais o X do C. Mas, fazendo essa substituição, quem é o X do A? É 3. Quem é meu X do B? É 1. Quem é meu X do C? É 2. Então, fazendo essa substituição, está aqui. Ó. Isso tudo dividido por 3. Somando esses 3 números aqui, ó, a gente vai ter que 3 mais 1 mais 2 vai dar 6. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Pronto. Aqui nós acabamos de achar a coordenada X do baricentro. Basta repetir o processo agora para a gente encontrar a coordenada Y do baricentro. Ó, fazendo a substituição, quem é meu Y do A? É 1, está aqui. Quem é meu Y do B? É 3, está aqui. Ó. E quem é meu Y do C? É 5, está aqui. Ó. Somando esses 3 números aqui, a gente vai ter que 1 mais 3 mais 5 vai dar 9. Isso tudo dividido por 3, ou seja, vai dar 3. Minha coordenada Y do baricentro é 3. Logo, meu baricentro G tem coordenadas 2 e 3. Simples assim. Muito fácil. Enfim, assim eu encerro mais uma aula de geometria analítica, mais 2 tópicos desse assunto. Se você gostou, se inscreve aí no canal, dá um joinha aí para fortalecer. Valeu!